Olá, meus amores, boa tarde a todos. Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História. Estamos aqui para mais um encontro, para mais uma aula. Podemos começar? Então, lápis, caneta, borracha, caderno na mão e vamos começar a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Bem, meus amores, o título da aula de hoje, o tema que nós iremos trabalhar é esse: resistência indígena. Nós iremos conhecer as formas de resistência indígena ao processo de interiorização da colonização. Quer dizer, quando começou o processo de colonização aqui no Brasil, houve uma resistência indígena. No primeiro momento, é claro que houve aquele momento de curiosidade de ambas as partes, Os indígenas tinham curiosidade sobre a cultura dos europeus e os europeus também tiveram uma certa curiosidade em relação à cultura indígena, E no primeiro momento foi uma relação assim amigável, Uma relação tranquila. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Já sabemos essa história, Com o passar do tempo, os colonizadores, os europeus, eles quiseram escravizar aqueles povos indígenas, os povos nativos do Brasil, os povos indígenas. E, é claro, os povos indígenas apresentaram resistência. Eles não aceitaram com naturalidade serem escravizados pelos portugueses, de maneira alguma. Houve muita resistência, Por isso mesmo, o principal motivo pelo qual os portugueses, os europeus, tiveram que trazer escravos africanos para cá, para o Brasil. Justamente porque os indígenas, eles apresentaram resistência, Eles apresentaram resistência, eles não foram facilmente dominados de maneira alguma, tá bom? Então, esse é o assunto da aula de hoje, resistência indígena. Iremos conhecer as formas de resistência indígena ao processo de interiorização da colonização aqui no Brasil. Para começar, eu coloquei essa imagem. Eu gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo nesse momento, para vocês observarem bem essa imagem. Essa imagem, ela representa a primeira missa celebrada no Brasil, no século XVI. Então, como eu acabei de falar para vocês, Os portugueses, quando chegaram aqui, no primeiro momento, eles tiveram uma relação amigável, com os indígenas, uma relação tranquila, amigável. Mas com o passar do tempo, eles tiveram a intenção, de escravizar esses indígenas, Os indígenas conheciam muito bem essas terras, então os portugueses, eles queriam se aproveitar disso ao máximo possível. Porém, os indígenas sempre apresentaram resistência. Mas o que eu estou querendo falar acerca dessa imagem? Bem, sobre essa imagem que vocês estão vendo, eu quero passar para vocês, o seguinte. É claro que a cultura indígena era bastante diferente da cultura dos portugueses, inclusive em relação à religião. Porém, quando os portugueses chegaram aqui, eles trouxeram a cultura deles, e mais do que trazer a cultura, eles impuseram, Então, eles trouxeram para cá a religião deles, a religião cristã, católica, Trouxeram padres, os jesuítas, para catequizarem esses indígenas que viviam aqui, para passar para eles a religião católica, a religião cristã, ou seja, uma outra religião totalmente diferente da cultura deles. Então, por isso que eu trouxe essa imagem para vocês observarem e refletirem um pouco acerca disso, Então, os portugueses trouxeram a religião cristã, o catolicismo, para cá, para o Brasil, e foi passado para os indígenas, Então, aqui é a imagem da primeira missa celebrada no Brasil. Meus amores, continuando. O contato dos europeus com o meio ambiente e os diferentes povos nativos ou indígenas causou grande impacto na mentalidade europeia da época, gerando um imaginário que ia da demonização a imagens paradisíacas, as tentativas iniciais de exploração de matérias-primas. Então, o que aconteceu? Nesse primeiro momento,
de contato dos europeus com os povos nativos ou povos indígenas que aqui viviam, aconteceu assim aquele impacto, né? Houve um impacto, né? A diferença de cultura muito grande. Imaginem só os portugueses chegando aqui, encontrando os indígenas completamente nus, e naturalmente nus. Para eles era natural, absolutamente normal, natural. Então, muito diferente da cultura dos europeus. Então, houve esse impacto na mentalidade europeia. Claro que houve esse impacto. E temos aqui também a questão do destaque para o pau-brasil. Meus amores, os 30 primeiros anos, ou seja, de 1500 até 1530, Portugal, os europeus, eles focaram somente na exploração do pau-brasil. Somente na exploração do pau-brasil. Tanto é que os estudiosos, os historiadores dizem que a colonização do Brasil iniciou realmente, efetivamente, depois de 1530. Então, de 1500 até 1530, não era ainda uma colonização propriamente dita, tá? Os portugueses exploravam realmente o pau-brasil, que existia em grande quantidade no litoral do Brasil, certo? Então, eles cortavam as toras de pau-brasil, eles armazenavam essas toras de pau-brasil em grandes depósitos, grandes barracões, né, grandes depósitos, e depois as grandes embarcações levavam essas toras de pau-brasil para a Europa. E outra coisa, quem era que cortava as toras de pau-brasil? Ora, os indígenas. Mas até então, sem grandes conflitos, né, um clima amigável. Muitas vezes em troca, né, de objetos simples, como um espelho, uma faca, um colar, que até então eles não conheciam, né? Então havia essa troca que a gente chama de escambo, né? Havia essa troca e até então uma relação amigável, né? A relação dos indígenas com os europeus se tornou diferente, começou a surgir a resistência quando os europeus passaram realmente a querer escravizar os indígenas, né? Quando começou o cultivo da cana-de-açúcar, né? Os engenhos, aí sim os indígenas realmente apresentaram grande resistência, certo? Vamos continuando. Bem, com a ameaça da ocupação do território brasileiro por outros povos, né? Por outros países, o que aconteceu? Portugal decidiu, em 1530, estabelecer o controle, né, dessas terras, instituindo o governo geral. Então, no período de 1500 até 1530, Portugal não tinha muito essa intenção, Portugal não tinha muito essa intenção de ter esse controle sobre essas terras, né, que nós chamamos de Brasil. Não tinha, mas depois de 1530, Portugal resolveu, né, instituir o governo geral, justamente procurando um meio de controlar essas terras, de controlar a entrada, a invasão de outros povos, como franceses, holandeses, certo? Vamos continuando. Bem, nesse período do governo geral, o primeiro governador geral foi Tomé de Souza. A partir da fase dos governos gerais, começou-se o estabelecimento de uma estrutura econômica um pouco mais sofisticada, certo? Então começou a surgir o que? Engenho, né? Latifúndios, né? Latifúndios, nós sabemos que são grandes lotes de terra que tem o cultivo de um único produto, né? Um único produto, no caso, o açúcar, né? Houve o emprego da mão de obra escrava, inicialmente indígena e posteriormente negra, africana. Isso fez parte das decisões do governo geral. Então, como eu acabei de dizer, os indígenas inicialmente houve essa tentativa de escravizar os povos indígenas nesse trabalho do engenho, do cultivo da cana-de-açúcar, só que houve muita resistência. Então, os portugueses trouxeram para cá os negros africanos para serem escravizados aqui no Brasil, certo? Ao mesmo tempo, da então Capitania de São Paulo, saíram os empreendimentos conhecidos como bandeiras e entradas.
que se caracterizaram pelo desbravamento do interior do país, pelo apresamento de índios e pela ampliação de territórios. Meus amores, olha, nós já compreendemos que quando os portugueses chegaram aqui nessas terras que nós chamamos de Brasil, quando os portugueses chegaram, eles ficaram, assim, no início, no litoral brasileiro, né? No litoral brasileiro. Eles não entraram Brasil adentro, desbravando no primeiro momento. Eles ficaram ali no litoral brasileiro, explorando apenas o pau-brasil. Mas, com o passar do tempo, o que aconteceu? Eles decidiram desbravar o interior do Brasil, saber o que tinha no interior do Brasil, sair do litoral e entrar, né? E entrar para quê? Para saber se tinha pedras preciosas, se a terra era boa para o cultivo. Foi então que foi descoberto que a terra era muito boa para o cultivo da cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, principalmente em Pernambuco, na Bahia e também em São Paulo, certo? Vamos lá, continuando. Bem, a formação da sociedade colonial passou a articular-se a partir desses elementos: economia açucareira, sistema escravista e adentramento no interior do país. Então, esse adentramento no interior do país tinha objetivos, como eu já disse. O objetivo de conhecer o interior do Brasil, saber se a terra era boa, encontrar pedras preciosas, apreender indígenas para serem escravizados, ou também apreender escravos, né, fugitivos. Então, tinha esse objetivo, tá bom? Meus amores, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim que vocês terminarem de assistir essa videoaula, nós teremos o nosso encontro no nosso grupo do WhatsApp, onde nós poderemos conversar um pouco, debater o assunto de hoje, tirar as possíveis dúvidas, e também vocês receberão uma atividade que vocês deverão fazer e estarem me entregando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um beijo grande no coração e até a próxima aula.